Senhor. Tu és santo, entronizado nos altos louvores. Te rendemos glória, te entregamos a honra, a glória, a força e a sabedoria. Tudo é teu. Este mês, Senhor, nós consagramos a Ti. Cada dia, cada hora, cada minuto, cada semana desse mês de abril, nós declaramos que não é o dia da mentira, mas é o dia da verdade. E a verdade liberta as nossas vidas, a verdade liberta o Brasil, a verdade liberta. Pai, nós queremos, ó Deus, aquilo que Tu tens reservado para as nossas vidas, para esta estação, para este tempo de agora, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele que é digno, ao Cordeiro que é santo, ao Cordeiro que é santo, que é santo. Amém. Paz do Senhor. Amém. Metade eu não conheço. Metade. Eu pensei que tu estava desviado, Júnior. Tava não. E se tivesse, tu tinha que orar por mim, né? Fica a dica. Há um tempo e modo para todas as coisas. Há um tempo e um modo. E hoje eu e você estamos aqui porque Deus marcou. Sabe aquele hino antigo das irmãs do coque? Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Mas o melhor é que Deus marcou um encontro com você e comigo. E nós estamos num dia muito profético. Hoje, pelo calendário bíblico, começa Pessa, Páscoa. Repete comigo, Páscoa. Ué, mas não é domingo, Júnior? Existe um calendário a qual Deus trabalha. E eu e você como igreja precisamos de entrar neste lugar e entender, para que venhamos desfrutar daquilo que o Pai tem para as nossas vidas. Abre comigo a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 3, do versículo 7 ao 10. Êxodo capítulo 3, do versículo 7 ao 10. Nós temos recebido tantas palavras, mas eu e você precisamos nos alinhar ao relógio de Deus. Deus tem uma agenda. Repete assim, Deus tem uma agenda. E eu preciso caminhar nessa agenda. Eu preciso andar nessa agenda. E Êxodo capítulo 3, versículo 7 ao 10 diz assim: E o Senhor disse: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e eu ouvi o seu clamor por causa dos seus capatazes, pois eu conheço o seu sofrimento. Olha o verso 8: Eu desci para libertá-los da mão dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Verso 9: Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, diz o Senhor. E eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Todo mundo sabe dessa história. O povo de Israel, mais de 400 anos no Egito, escravos. Se você não conhece essa história, você já assistiu na Record. Então tu sabe. Não é novidade. Êxodo é um lugar, aqui Deus estava marcando o povo.
Imagina 400 anos sendo oprimidos, escravos, não tinham mais identidade. Uma geração morria e outra lá, e eles continuavam naquele mesmo ciclo, no mesmo ciclo, no mesmo ciclo, não rompia. Mas chegou um tempo que Deus falou: eu ouvi, eu vi e eu desci. Eu ouvi, nenhuma lágrima sua é desperdiçada. Muitas vezes a gente não tem palavras para orar, muitas vezes é só uma lágrima, ou muitas vezes é só um louvor, que diz tudo. Você não consegue, tamanha opressão, tamanha são as circunstâncias, e querido, eu vim te animar, mas eu preciso te falar a verdade, a coisa só vai piorar. Mas para aquele que serve ao Senhor, haverá diferença, porque o Senhor viu, o Senhor ouviu e Ele desceu. Grava bem essa palavra: eu ouvi e eu desci. Eu estou tirando vocês desse ciclo e transportando para um outro ciclo. Havia uma promessa sobre a vida de Abraão. Ei, há uma promessa sobre a tua cabeça, há uma promessa sobre este bairro, há uma promessa sobre esta casa, há uma promessa sobre o Brasil. E Êxodo capítulo 12, não precisa abrir não, verso 2 diz assim, você anota. Vou te dar uma dica, tá? Quando você vem para a casa do Senhor, traz um caderno ou anota no celular, para depois na sua casa você lê. Êxodo capítulo 12, verso 2, diz assim: e disse o Senhor, este mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro mês do ano, que é este, chamado Nissan. Eu vou te dar um contexto só amplo. Mais informações, procura o pastor Rogério, porque ele sabe muito bem dessa história. Procura ele. Existe um calendário, uma agenda, e essa agenda é regida pelas festas do Senhor. Repete comigo: festas do Senhor. Levítico 23, versículo 2 diz: diga o seguinte aos israelitas: estas são festas fixas do Senhor, são santas convocações, e vocês proclamarão como dia de festa ao Senhor. Então são festas do Senhor, não são festa do judeu. Até porque no meio daquele povo tinha estrangeiro. Não sei se tinha um baiano ou um cearense, mas tinha estrangeiro. Então as festas são santas convocações. No hebraico quer dizer moedim, que quer dizer o quê? Dia de agendamento, dia de visitação. As festas são dias a quais Deus visita o seu povo. Ei, quero te dar uma boa notícia: começou a festa da Páscoa. Se prepara, sabe o que quer dizer isso? É uma temporada de visitação de Deus sobre as nossas vidas. Mas Deus não me visita todo dia, visita, mas no dia da festa dele. É uma chave. É uma chave. Você não precisa virar judeu. Você não precisa tocar chofar. Se Deus manda tocar, tu toca. Você não precisa andar com kippah. Eu só preciso andar no princípio. O que é essa festa? Qual é o princípio dessas festas? O que aponta esses dias de visitação? Então diz que as festas são do Senhor, são santas convocações. Em Israel o calendário é lunar. Repete comigo: lunar. Então é regido pela lua. Aqui no Brasil o calendário é solar, como a grande maioria, gregoriano. Amém? Mas o nosso rei Jesus, ele é um judeu. Agora, quem está sentado à direita de Deus Pai, aguardando o pode ir, é um judeu de 33 anos. Então eu preciso que
entender os princípios, porque é um judeu, mas eu não preciso virar um judeu. Amém? Você está entendendo? Senão você vai sair daqui, não, então agora vou virar um judeu, comprar um talit, comprar uma menorá, e shalom, shalom. Não, você tem que entender qual é o princípio. Eu não tenho que imitar, eu tenho que andar no princípio. Amém? Deus não te chamou para imitar, Deus te chamou para andar no princípio dele. Então as festas, elas apontam para uma revelação profética. Repete comigo, as festas apontam para uma revelação profética. E são 7 festas bíblicas, eu só vou falar, tá? São 7 só. São festas da primavera. Primavera onde? Lá no Oriente, lá em Israel. Porque é de Sião que vai governar as nações. É de Sião que virá, não é de Roma. E a igreja, glória a Deus, está fazendo esse caminho de volta de Roma a Jerusalém. Porque o nosso rei é um judeu. Amém? E são 7 festas da primavera. Repete comigo, festa da primavera. Essas festas da estação da primavera foram cumpridas já na vinda de Cristo. Cristo já cumpriu o Pêssar, que é a Páscoa, que começa hoje. Porque o novo dia começa no pôr do sol, não é à meia-noite, tá? Então às 18 horas, vamos assim dizer, já é um novo dia. Então a gente precisa entender como o reino do Espírito funciona, para que eu venha entrar nesse lugar e trazer para a terra aquilo que Deus tem para essa estação. Amém? Então a festa da Páscoa é a celebração da libertação da escravidão do Egito, ao sacrifício do Cordeiro, que é Cristo. Depois a segunda festa, logo em seguida, é a festa dos pães ázimos, pão sem fermento. 7 dias aonde o judeu, tanto o judeu que ainda está aguardando o Messias, quanto o judeu messiânico que acredita e crê que Jesus é o Messias, ele vai tirar da casa dele durante 7 dias todo o fermento, que quer dizer a purificação, vai se esvaziar. 7 dias sem fermento. Aí logo em seguida, depois de 7 dias, vem a festa das primícias, é uma seguida da outra. O que quer dizer as festas das primícias? É a oferta do primeiro fruto, da primeira colheita, representa a ressurreição. Cristo foi a primícia dentre os mortos, Ele foi o primeiro a ressuscitar. Você está entendendo que todas as festas, todas as santas convocações, Cristo cumpriu na primeira vinda. E Pentecostes, que é 50 dias depois da festa das primícias, que é celebrado a entrega da lei e a descida do Espírito Santo. Essas festas, 4, já foram cumpridas. E nós estamos aguardando 3 festas, que são as festas de outono, que apontam para a vinda do Cordeiro de Deus, para a vinda de Cristo. A festa qual é? É a festa da trombeta, que é Yom Teruah, é um dia de convocação, santa convocação anunciada, marcando o início do novo ano do calendário civil, que é no segundo semestre, é outono lá, para nós aqui é começo de primavera. Nós estamos entrando aonde? Nós estamos na estação no Brasil do outono, não estamos? Amém? Mas espiritualmente eu quero te dar uma boa notícia, você entrou na estação da primavera. Então o inimigo vai olhar para você e falar assim: mas pera lá, ele está no outono, mas como assim está florescendo? Mas era para ele estar morto e está florescendo. Porque eu não ando na estação daqui, eu ando na estação a qual o Senhor libera. E a festa, depois a outra festa é Yom Kippur, que é o dia mais sagrado do calendário bíblico, focado ao arrependimento, à purificação dos pecados. E a 7ª festa é a festa dos tabernáculos. Talvez você já ouviu o apóstolo ministrar sobre isso, só estou dando uma pincelada para você entender. Essas festas, todo esse calendário, apontam para uma pessoa, que é Cristo, o Filho de Deus. Todas estas festas são como um plano redentivo do Abba
para a redenção da humanidade. Colossenses capítulo 2, verso 17 diz: pois essas coisas que eu acabei de ler, as festas, são sombra de uma realidade futura, e o próprio Cristo é a realidade. O próprio Cristo é a realidade dessas festas. Eu tenho que entender esse princípio. Eu preciso ver Cristo na Páscoa, eu preciso ver Cristo no Pentecoste, eu preciso ver Cristo num dia de arrependimento, eu preciso ver Cristo, porque aponta para Ele, por Ele são todas as coisas. E eu preciso saber disso para quê, Júnior? Para que eu venha me mover espiritualmente e saber guerrear e entrar nesses lugares de coisas novas que o Senhor tem para as nossas vidas. A coisa vai apertar, mas para aquele que serve ao Senhor, para aquele que está ali, que tem aliança, que anda no princípio, haverá diferença do justo e do ímpio. Assim como foi no Egito, eles seguiram o princípio. Qual foi a ordem? Passa o sangue, mata o cordeiro. Fica a dica, vem no domingo, tu vai entender mais. Eles obedeceram o princípio, era loucura. Agora imagina só nós no dia de hoje. Deus fala assim através do apóstolo: olha, cada família aqui vai reunir, matar um cordeiro, vai pegar o sangue e tacar na viga. Nós não íamos falar, mas dentro de nós assim, tá louco. Que moral é essa? Querido, o reino do Espírito é pela fé, não é pelo questionar. Ah, mas eu acho, eu não tenho que achar nada, eu tenho que obedecer o princípio. Eu não tenho que gostar, eu tenho que obedecer. Eu tenho que entrar e obedecer, e o povo obedeceu o princípio. Então essas festas, esses calendários, são agendas, são tempos de visitação, e nós entramos num tempo de visitação especial, que é o Pêssar. Júnior, mas eu não sou judeu. Me mostra isso no Novo Testamento. Você pode ler lá na sua casa, Romanos capítulo 11. E eu só vou ler o verso 17. Qualquer coisa tu procura o pastor Rogério. Por que procura ele? Porque a gente conversa muito, ele, o pastor João, sobre a volta de Jesus, sobre esses temas. Olha Romanos 11, verso 17. Mas algum desses ramos, que são judeus, povo, Paulo está falando, alguns do povo de Israel foram cortados. Todos? Não, alguns. Então abre parênteses, a igreja que sou eu e você, não somos o Israel de Deus. Israel é Israel, e temos que orar por Israel. Quem quer ser próspero, ore pela paz de Israel. Ah, mas essa história, eles rejeitaram, então nós entramos, agora eu sou Israel. Não, olha o que o apóstolo vai falar. E vocês, gentios, eu e você, que eram ramos de uma oliveira brava, a gente era ruim, a gente ainda é, né? Se a gente não ficar na cruz, te mata meia dúzia. E vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Você já viu um enxerto numa árvore? Nós somos enxertados. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. Aí o apóstolo Paulo vai falar em Gálatas 3:29. E agora que vocês pertencem a Cristo Jesus, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros segundo a promessa de Deus. Eu fui enxertado, sou filho adotivo. Quem é o filho legítimo? São os judeus. Eles são os filhos legítimos. Mas não importa se eles não receberam, continua sendo filho legítimo. Alguém aqui é filho adotivo? A pastora falou da conferência que vai ter. Alguém aqui?
A minha cunhada, eu posso falar porque todo mundo sabe, ela também, a Esther, ela é filha adotiva da pastora Elza. O Rogério, o pastor Rogério, é o filho primogênito da pastora Elza, com o seu Nelson. Eles adotaram, trouxeram a Esther para o meio, para o convívio, enxertaram ela. O mesmo direito que eles têm, ela tem. Ei, você não entendeu? O mesmo direito que um judeu tem, você e eu temos. Mas o problema é que a gente quer se tornar judeu, mas não precisa. Você já é filho. O pai te adotou. Aí o que a igreja fez? Por isso que tem dois extremos. Aí vem um judeu, aceita Jesus, reconhece Jesus como Messias. A gente quer que o judeu não guarde mais o sábado, não vá mais na sinagoga, mas ele precisa. Judeu não é uma religião, é uma raça. Você está entendendo? Júnior, eu não estou entendendo nada. Estou em Jerusalém, mas eu sou baiano e eu sou o quê? Eu e você fomos enxertados, fomos adotados, temos o mesmo direito, temos os mesmos deveres. Mas eu não posso chegar para o filho legítimo e falar assim: você rejeitou o meu pai. Eu tenho que orar pelo filho legítimo e falar: revela-te a eles, porque o Senhor veio para eles, a gente entrou de rabeira. Ah, isso é graça, querido. É graça. É graça. Tá, então eu sou o herdeiro. Repete comigo: eu sou o herdeiro da promessa, assim como o filho legítimo. Tá, que isso tem a ver com o Êxodo que nós lemos no início. Tudo. Eu estou te passando um plano redentivo para esse tempo de agora, para chegar agora. Nós estamos no ano 2026, pelo calendário hebraico é 5.786. Deus não age por Roma, Deus age pelo seu princípio. São minhas festas, é a minha agenda. É como Deus falando assim: ei, povo do Mevan Penha, eu tenho uma agenda, se prepara, sincroniza a tua agenda com a minha, que eu vou te visitar e eu vou te surpreender nessa estação. Só sincroniza. Sincroniza. Porque Eclesiastes 8:6 diz: pois há um tempo e um modo para tudo. E eu preciso entender qual é este tempo no reino do Espírito. É chegada a primavera. Espiritualmente chegou o tempo. Você pode estar se sentindo seco, mas chegou o tempo de florescer. Porque o que rege é o espiritual. Para acontecer algo aqui nessa terra, primeiro tem que acontecer aqui. E eu e você já fomos abençoados com Cristo nas regiões celestiais, com toda sorte de bênção. Então eu preciso aprender a entrar neste lugar e trazer para a terra aquilo que é meu por direito. Essa estação diz isso, então eu vou colocar a roupa dessa estação. A pastora Cátia falou, deu uma esfriadinha, casaquinho. Porque mudou a estação. Espiritualmente, sabe o que Deus está falando para mim e para você, querido? O tempo de cantar chegou. Mas como assim, Júnior? Como isso? Eu preciso entrar nesse tempo e modo. Nós estamos na década de Pei, é a década da boca, 80, pelo calendário hebraico. Repete comigo: 80. Pei. É a letra Pei. Cada letra, você já ouviu o apóstolo Emerson falar isso, cada letra representa um número que representa uma figura. Então 80 no alfabeto hebraico
é a letra P, que representa uma boca. Então nós estamos na década da boca. No ano de 2020, aqui no Brasil, e 5.780 em Israel, começou a década da boca. É o que? A década ao qual eu vou profetizar. Eu vou liberar aquilo que Deus tem falado. Vida ou morte. E 6 está ligado à letra Vav, que quer dizer um prego. Ela tem uma figura como de um prego, como de uma estaca, que quer dizer o quê? É uma conexão entre céu e terra. Nós estamos na estação aonde há uma conexão entre céu e terra, se encontram alinhados com seu plano. O universo estremece, o leão. É essa a estação, e céu e terra se encontram, sim, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão, o céu e terra, o céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Essa é a estação, este é o ano de uma conexão entre céu e terra. Venha o teu reino sobre a minha casa, sobre o bairro da Penha, sobre este ministério, sobre São Paulo, sobre o Brasil. Venha o teu reino como está no céu, seja estabelecida na terra. Eu e você somos esses embaixadores que proclama no meio do caos. Olha, eu, gente, confessar um pecado, não tenho saco esses profetas da desgraça. A gente sabe o que vai acontecer. Mas no meio do caos, que se levantem aqueles que diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. No meio do vucu-vucu, querido, esse é um ano decisivo para a igreja no Brasil. Nossa guerra não é contra os carecas do STF. Uma vez eu orando, falando: Senhor, olha, cure o Brasil, restaure o Brasil, lá com os intercessores na Pichurim. E faz, Senhor, e faz, chorando, eu dobrando o joelho ali, chorando. Deus falou assim: primeiro tu tem que se arrepender, porque tu queria matar o Alexandre de Moraes. E você vem na minha presença orar por ele. Parei toda a reunião e falei assim: nós vamos nos arrepender, porque a gente não gostou que Bolsonaro perdeu. Querido, tanto Bolsonaro ou não, quem governa é Cristo. Deus não se ausenta do trono. O nosso partido tem que ser liberar a palavra de Deus. Assim diz o Senhor no meio do caos. Essa é a estação. Esse é o mês de Nissan. É um mês onde é um mês de libertação. Eu não vou falar sobre isso. É um mês de sair, de passar por cima, que é a Páscoa. É um mês de transferência de riqueza. Mas esse é o mês aonde o mar vermelho abriu. Sabe por que a gente fica assim? Porque a gente já sabe o fim da história. A mar vermelho abriu, eu vi, assisti na Record. Se o apóstolo falasse assim: ó, queridos, domingo de manhã o culto vai ser lá no Boqueirão, todo mundo conhece, a praia grande. E aí está diante daquele mar. Você já foi para o mar? Aí você vê aquele mar. E aí o apóstolo, que é o líder, fala assim: então, vamos tocar. Marcha. Foi isso que aconteceu. Meia dúzia embora, não. A maioria já ia falar assim: esse apóstolo, não sei não. Sei não. Mandar tocar na água. Ei,
Essa é a estação que nós estamos vivendo. E agora eu quero entrar para ativar em você, em mim, que este ciclo, que essa estação, que esta festa vai nos marcar também. Quando não há saída, o que fazer? Quem já esteve em uma situação que você fala assim: não estou vendo saída, o que eu faço? Acho que todo mundo. Se não passou, vai passar. Porque todo mundo, querido, todo mundo vai passar. A euforia da liberdade foi breve para o povo. Após séculos de escravidão, o povo de Israel marcha para fora do Egito. Olha a cena. Imagina, milhões, querido. Moisés, por isso que Deus tratou nele 40 anos no deserto, né, gente? Para aguentar aquele povo. E tem gente que quer ser pastor de igreja. Se eu fosse Moisés, eu ia falar assim: mata, metade. Porque, querido, imagina: ai Moisés, foi para isso, ai Moisés, foi para aquilo, ai Moisés, ai Moisés, ai Moisés, ah Senhor, mata. Não é? Anda com uma pessoa que reclama o dia inteiro. Oh, chatice. Tem um lá no meu trabalho que eu falo: ah, esse é o Nabucodonosor. Querido, imagine a euforia do povo. Mas em poucos dias, a esperança se transformou em pânico. Porque em Êxodo 14, no versículo 10 a 12, eles começaram a questionar. Eles começaram a falar. Por quê? Saíram, estavam cheios da grana. Os egípcios deram todos os ouros, as joias, os pertences que eles queriam. Os egípcios deu, eles saíram, querido, ganhando na cena. Mas aí em Êxodo 14, versículo 10, diz assim: quando Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo. E então os filhos de Israel clamaram a Yahvé e reclamaram a Moisés. Olha só, não havia talvez número suficiente de sepulcros no Egito, e por isso nos tiraste de lá para que morremos no deserto? Por que nos trataste assim, Moisés, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dizemos no Egito: deixa-nos, para que sejamos escravos dos egípcios em paz, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Cadê a euforia? Um mar, um exército, deserto e deserto. O que fazer quando não há saída? No verso 13 e 14 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento que hoje vos fará. O Senhor pelejará por vocês e vocês vos calareis. Qual é a nossa primeira reação diante de uma situação sem saída? O grito de um medo, diante de uma crise. Antes de tudo, aquele povo, diante da crise, eles clamaram ao Senhor, sim, mas eles foram reclamar com Moisés. Você decide, querido, ou você reclama ou você clama. Não dá. A memória deles: espera lá, a gente era escravo. Se Deus endureceu o coração de Faraó, que os liberou, você acha que Deus não ia fazer? Porque qual foi a ordem de Deus no primeiro texto que nós lemos? Eu vi e eu desci. Eu vou tirar vocês daqui, dessa terra, e vou levá-los para uma terra que mana leite e mel. Eles tinham uma palavra: ei, lembra da palavra que Deus liberou sobre a tua vida. O nosso mal é que a gente esquece. Vou te dar uma dica: quando Deus te der uma palavra, anota. Porque se eu falar assim:
Você lembra daquilo que Deus falou em 1995? Não lembra nem que comeu hoje? Aí como você vai diante do trono de Deus e reivindicar algo, se tu não lembra? Mas na hora, vou te dar a dica, tá? Vou ensinar, que eu era assim também. Na hora que Deus usa alguém, a gente fica naquela euforia. Você tem que calar. Eu aprendi isso com uma pastora do Mevan, Roseli Bambinetti. Uma vez ela veio me entregar um áudio de Deus, eu chorei. Ela falou assim: levanta, ouve, para de chorar, depois você chora. Ouve, porque você precisa anotar. Assim diz o Senhor. Porque senão a gente se emociona tanto que nem sei o que Deus falou. Entrou no Charamanaia logo. Deus não tinha falado? Ei, começa a trazer à tua memória o que te pode dar esperança. Aquilo que Deus falou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o Brasil. Eu acredito ainda naquilo que Deus falou sobre o Brasil. Eu não dou descanso até que, durante 2 anos tu não me viu quase aqui, porque Deus me levou para um outro lugar. Fez um... Mas todo dia: Senhor, o Brasil é teu, o Brasil é teu, o Brasil é teu. Olha para aquilo que o Senhor falou. O que o Senhor falou sobre a tua casa? O que o Senhor falou sobre esta igreja, sobre este ministério, sobre a tua vida? Mas Júnior, eu estou com medo. A fé não é ausência de medo, mas é a decisão de não permitir que o medo governe a minha palavra e a minha ação. A fé não é ausência de medo. Eu vou ter medo. 2 Crônicas 20 diz: deram uma notícia, Josafá, os moabitas, os atitas e tudo que é Ita está vindo atacar Jerusalém e Judá. Diz lá em 2 Crônicas 20, Josafá teve medo, vírgula, foi buscar ao Senhor, vírgula, pregou o jejum em todo Israel e Jerusalém. Ele teve medo. A gente é humano. Quando eu estou fraco, quem veio alguns domingos atrás ouviu essa palavra. A gente é humano, a gente tem que ser super espiritual. Desconfia de quem é super, tá? Porque todo super espiritual esconde algo. Não somos humanos. Senhor, estou com medo, eu não sei o que vai ser nessa situação. Senhor, o diagnóstico, Pai, eu fiz a biópsia, nem saiu o resultado ainda. E ainda que saia um mau resultado, Senhor, é só um resultado, não é aquilo que o Senhor disse. Eu fico com aquilo que o Senhor disse. Jesus levou sobre si toda enfermidade, pelas suas feridas eu sou sarado. Ponto final. Eu estou com medo. Aí você vai fazer como o salmista. O salmista, olha o que o salmista fez no Salmo 56, verso 3: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmo 20, versículo 7 e 8: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles lá fora vacilam e caem, mas nós nos levantamos e estamos firmes, estamos de pé. Um confia no Lula, outro confia no Caiado, outro confia, não, eu confio no nome do Senhor, e eu vou fazer menção do nome dEle. O ímpio vai tropeçar e cair, eu vou ficar firme de pé. E qual foi a instrução de Deus diante do medo para o povo de Israel no tempo de Nissan? Deus falou, Deus liberou: aquietar, confiar e marchar. Repete comigo: aquietar, confiar e marchar. Deus falou: não temas, não vos assusteis. Vira para quem está pertinho de você e fala assim: o recado de Deus para você é não temer. Amém? Pode até sentir o medo, mas ele não me governa. Como eu disse no exemplo ali de Josafá, ele teve medo.
Primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente tem medo é calar a voz interior e exterior. Porque a voz lá de dentro da nossa alma vai querer falar um monte de coisa. Ah, tu tá com câncer. Ah, tu tá agora com isso. Ah, tu tá agora, você vai morrer. Se você der ouvido, e eu também, a voz da minha alma, eu tô lascado. Porque a alma uma hora sente, outra hora não sente mais. Uma hora a alma ama, outra hora ela não ama mais. A alma precisa ser convertida todos os dias. A alma não me governa. Eu preciso alinhar a minha alma. Que é a minha alma, Júnior? É a minha mente, são as minhas emoções, é a minha vontade. Na hora que a tua alma estiver gritando, vai para frente do espelho. 2 Júnior 3,14. Vai para frente do espelho e você vai declarar a palavra: porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espera em Deus, porque ainda o louvarei. É você dizer para a tua alma: pode ficar quieta, tu não vai mandar em mim. Quem manda em mim é o Espírito de Deus que habita em mim, e eu vivo por aquilo que Deus falou, e ponto final. Olha o que Deus fala para mim e para você nessa noite de quarta-feira. Isaías 41:10. Por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te seguro com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 12, verso 2, eu amo esse versículo. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Tem salvação para você amanhã, tem salvação para sexta. Não importa, mas Júnior, nós já estamos no mês 4, parece que a coisa está apertando. E o que vai ser do diesel? Essa semana falaram lá na firma: olha, eu não sei o que vai ser do diesel. Eu falei assim, pensei, o que vai ser eu não sei, só sei o que Deus falou vai acontecer. Cuidado com isso aqui, gente. Tem gente que acredita mais numa notícia daqui do que a palavra. Sabe qual é um dos sinais da volta de Jesus? O espírito de engano. Está lá em Mateus 24. É a primeira coisa que Jesus alerta. O espírito de engano tem aparência de labassúbia, mas é um engano. Cuidado, se não está na palavra, se não trouxe paz, deleta. Fica com aquilo que Deus falou. Fica com aquilo que Deus falou. Mas Júnior, eu não tenho nenhuma palavra. Tem sim, estou te entregando. Isaías 41:10. Diz o Senhor: não tema, eu estou com você, não tenha medo, eu sou teu Deus, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, eu vou te segurar. Deus falou através de Moisés: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor. Ei, sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? Tem livramento para essa estação. Tem livramento. Pode cair 1000 à tua direita, 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita. Eu e você não vamos ser atingidos. A fé exige uma mudança de foco. A fé exige de mim e de você uma mudança de foco. Aonde está o teu foco? É tirar os olhos do problema, do exército, do mar, do deserto, e fixar no poder de Deus, naquilo que Deus falou. Eu vou fixar no autor e consumador da minha fé. Pode estar caindo o mundo ao meu redor. Ah, mas vai vir nova pandemia. Pode vir. Nem peru morre antes do tempo. Lembra de Josafá? Ele recebeu uma má notícia, teve medo, foi buscar ao Senhor, pregou jejum em todo Israel. Ele falou assim: ó, vai jejuar toda a nação. Não é só eu não, porque ó, ele vai vir matar nós.
Então nós vamos jejuar, nós vamos buscar o Senhor. Colocaram a cara no pó. E aí, segundo a Crônicas capítulo 20, você vai ver Josafá orando, até que ele chega no versículo 18, no versículo 12, que eu amo demais, de 2 Crônicas 20, 12. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força. Agora que eu vi que aparece aqui. Ah, nosso Deus, porventura não os julgará? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Porém, todavia, contudo, os nossos olhos estão postos em ti. Eu não sei o que fazer, Senhor. Eu não tenho força, eu não tenho dinheiro, eu não tenho estratégia, mas eu continuo olhando para ti. E diz a palavra que naquele momento o Espírito de Deus veio sobre a congregação e tomou Jaziel e tomou em profecia e diz: assim diz o Senhor, tu, ó rei Josafá, e vós, Judá e Jerusalém, não temas nesta luta, não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará, pois a peleja não é vossa, mas é minha, diz o Senhor. É isso. E aí sabe o que eles fizeram? Foram adorar a Deus, porque eles já tinham uma palavra. Eles tinham dinheiro, vamos assim dizer? Não. Tinha exército? Não. Mas eles tinham uma palavra. Só que a gente quer muitas vezes o dinheiro. A gente quer tudo ao contrário. Mas para manifestar a glória, primeiro tem que morrer. A gente fala em queremos viver ressurreição. Esse tempo atrás eu orando, falei: Senhor, tua palavra diz que o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos habita em mim. Eu quero viver esse poder da ressurreição. Aí o Espírito Santo, tão calmo, falou assim para mim: então se prepara para enfrentar a morte, porque só vive ressurreição quem morreu. Eu falei: já também não é bem assim. Calma lá. Só quem passou pelo vale da sombra da morte. Pastora Kátia, eu sou testemunha. Durante tantos aqueles dias, era de manhã, tarde e noite, eu estava ali, entrava junto com o pastor Emerson, naquela UTI. Só quem passa. Talvez você está passando pelo vale, um mar, você não sabe o que fazer. O Senhor te trouxe hoje aqui para falar: querido, começou a estação da primavera sobre a tua vida. Tira o foco do problema. Começa a focar naquilo que eu liberei sobre a tua vida. Qual foi a palavra que Jesus disse para Marta e Maria? Se creres, verás a glória de Deus. Esse é um ano, ou a gente crê ou a gente crê. Não tem meio termo, gente. Ou a gente crê, ou a gente crê. E a fé, ela não é uma passividade. A fé, ela é um posicionamento. Não tem mais. Vede o livramento que eu estou fazendo. E aí a ordem foi: diga ao povo de Israel que marchem. Fica de pé. Qual que é a situação que você está enfrentando? A travessia do Mar Vermelho é uma prova eterna que não existe beco sem saída para aqueles que confiam no Senhor. Quando nos encontramos encurralados, e agora, Senhor? A minha mãe está aqui, o meu pai está assistindo de casa. Quando a gente pensava que a coisa... Aí o ano passado meu pai passa por uma situação de amputação, que era para amputar as duas pernas daqui para baixo. Do nada, parou de irrigar.
E eu lembro naquela noite no hospital, eu liguei para o apóstolo. Meu pai e minha mãe falaram assim: eu não tenho fé, filho. E eu dentro de mim falando assim: Senhor, eu também não tenho, mas eu tenho que crer. Se creres, verás a glória. Aí não amputou, só amputou os dedos. Aí teve gente que falou assim: mas amputou, né? Para quem ia amputar aqui, os dedos é uma marca de que Deus fez. Aí agora, aí vem outro mar. Porque, querido, eles passaram o mar vermelho. Miriam, tu não sabe, pulou, dançou e tamborim, papapá, labassube, aleluia. Chegaram na próxima cidade, estavam com sede, a água era amarga. A água não tinha vida. Foi para isso que o Senhor nos trouxe? Foi para isso, Moisés? Enquanto a gente não aprender, Deus vai nos ensinando. Mas quando eu e você estivermos diante de uma situação a qual meu mundo caiu, porque a má notícia vem, querido, tá? O X da questão é o que eu faço quando ela vem. Porque ser crente aqui de quarta e domingo é fácil. Quero ver amanhã, diante do médico, quando não tem um apóstolo, quando não tem uma bispa, não tem uma equipe linda de louvor. É tão lindo ver tudo que Deus tem feito. Mas quando você estiver diante do mar, qual é o seu mar? Essa estação é marcada por um Deus que abre o mar. Se Ele abriu no passado, Ele abre. Mas Júnior, foi lá. Esse é o nosso problema. A gente coloca Deus dentro de uma garrafinha. A gente não acredita que Deus abre o mar do Boqueirão. Se Ele falar. Quando Deus falou para vir para cá, mas estava tão bonito lá. Mas Deus deu uma palavra para eles. Aí a euforia. Aí passa a euforia. Porque aí começa a vir o mar. E aí o que eu faço? O povo não podia voltar, porque senão eles iam, morrer. Iam morrer no deserto. Então, ou eles acreditavam ou acreditavam. E querido, para a gente encerrar, o mar não abriu quando Moisés falou: assim diz o Senhor. Não, ele teve que colocar o pezinho na água. Você vai ter que fazer alguma coisa. Não é o apóstolo, não são os pastores, é você. Você é sacerdote real. Fecha os teus olhos. Qual é esse mar? Qual é esse mar? Essa é uma estação de nós sermos surpreendidos. Se você está diante de uma situação de um dilema, onde você precisa ver a intervenção, este mês é um mês de intervenção divina. É um mês de intervenção divina. Fala para o Senhor, fala: Senhor, acalma o meu coração, me ensina a confiar no teu livramento. Me ensina. Sim, Jesus. Sim. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é Ele que pode fazer o mar se calar no momento em que a tempestade vier te afogar. Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar? Oh, coisa linda. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Sabe o que ele fez? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando
onde tiver que passar. Chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. É isso. Quando você estiver diante de uma situação, não reclama. Chama este homem com fé. Fala: Jesus, Jesus, Pai, Tu abriste no passado. A Tua palavra diz que Tu és o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Eu preciso. Levanta a tua mão. Repete assim: Pai, quero te pedir perdão pelas muitas vezes que eu deixei o medo me governar. Mas eu quero declarar nessa noite, nessa estação, que eu creio naquilo que o Senhor falou, e eu vou caminhar nesta palavra. Eu não vou parar, eu vou marchar, eu vou continuar, e eu vou ver a Tua intervenção nessa estação, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Nós vamos ver, porque esta é a estação da primavera, querido. É um mês de livramento, é um mês de intervenção. Deus vai intervir na tua saúde, Deus vai intervir em Brasília, Deus vai intervir na tua terra, lá na sua casa, nesta igreja. Deus vai intervir, mas eu e você precisamos ter esse posicionamento. Não é uma mágica, são passos de fé. E se você ler toda a história de Israel, você vai ver que Deus falava e eles tinham uma opção: obedecer ou não obedecer, cumprir ou não cumprir. Quero te entregar uma boa palavra. A faca e o queijo está na minha mão e na sua. Está aqui. A gente não precisa de mais palavra, a gente só precisa obedecer a palavra que Deus já falou. Mas não vou entender. Precisamos tomar cuidado. O Espírito Santo fala isso comigo agora. Toda aquela geração, já estou terminando, já vou passar para o apóstolo, tinha uma palavra. Ter uma palavra da parte de Deus não é o suficiente. Daquela geração, 2 entraram. Então quem tem promessa de Deus não morre. A malorota morre. Porque se eu não me posiciono, porque era, querido, Deus falava, eles se arrependiam e se posicionavam, e voltava ao pecado, e voltava à idolatria, e voltava. Querido, Deus é misericórdia, misericórdia, diz o salmista, mas é juízo e justiça. Porque nem Moisés entrou, só viu. Porque Deus falou, fala, e ele feriu a rocha. Aquilo que Deus falou no passado talvez não sustenta mais agora. Eu preciso entender. Ah, mas pastor Emerson, pastora Kátia, lá no passado, querido, no passado já ficou. A estação mudou. Não dá pra gente dizer. Claro, é bom lembrar, mas viver no saudosismo não. Aí a gente canta, eu quero viver algo novo, mas ficar, mas lá era tão bom. Foi bom, aleluia e glória, foi bom a pichurim. Agora nós estamos aqui. Até que não sai a Marabras, a gente entra na Marabras, preço melhor ninguém faz, então a gente vai indo. É isso. Não basta ter uma palavra, é preciso obedecer e caminhar no princípio da palavra. Por isso tem gente que faz libertação.
ainda chega na nossa cara e fala assim: mas fiz libertação, nada aconteceu. É tu que não se posicionou, filho. Você só toma banho uma vez? Aí vai para a sala de aconselhamento pastoral, pensa que é sala do milagre. Não, é sala de tirar o encardido, passar um sabonete bom nessa cara lavada, uns confronto bom e falar: vai, não peques mais, e pratica. Mas aí fica de libertação, 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 como diz o apóstolo Luiz Hermino. Faz tanta cura da alma que já não tem nem alma. O problema não é a libertação, o problema não é a cura, o problema é falta de posição. Fica com aquilo que Deus falou. E sabe aonde Deus sempre vai confirmar? Através dos líderes. Através da sua liderança. Vai vir dali. Se Deus falou que é um ano da glória dele. Quando o apóstolo liberou essa palavra, o Espírito Santo gritou dentro de mim: se creres, Júnior, tu vai ter que crer. E realmente, ou a gente crê, ou a gente vai fazer como Marta: se tu estivesse aqui, meu irmão, teria morrido. Fica com aquilo que Deus falou. Anota, sabe, nessa semana, pega um caderno, seu celular mesmo, no bloco de anotações, começa a lembrar das palavras que Deus liberou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Faz como Jeremias: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém? E quando você estiver sem saída, não saber o que fazer, chama esse homem com fé. Fala assim: Jesus, cavaleiro do cavalo branco, Jeová, Yahvé de guerra. Júlio, mas eu não tenho nem força para orar. Põe uma Cassiane. Você não vai ter uma Marta, você não vai ter o Maurício, você não vai ter essa equipe linda. Eu estava ali, eu desfrutava. Falei: Senhor, no início de tudo, não é saudosismo não, tá? Eu falei assim: é tão bom ver Deus levantando. Eu não conheço aquele irmão. Deus levantou. Porque coitado, antes era o Maurício, a Cátia, o Maurício e a pastora Cátia. Deus trouxe. Aí os velhos de casa, de vez de se alegrar, olha a síndrome do irmão mais velho, mas não vou entrar nisso, não é agora. Que ele se alegra. Se o outro faz mais que você, glória a Deus, caminha na tua medida. Pronto. Mas eu queria cantar, mas tu não afina nem a porretada, tu não vai cantar. Você é adorador, você não foi chamado para estar aqui em cima. Mas não toca, não ensaia. Mas eu quero pregar. Começa a pregar para você mesmo dentro da tua casa. Tem gente que gosta disso aqui, ó. Vai na 25, compra um. Querido, se alegra. Hoje tem tantos pastores. Eu falei: glória a Deus, eles podem viajar. Porque era uma época, querido, que eles estavam colocando a semente. Se Deus te chamou para esta casa, começa a dar fruto. Trabalha e não dê trabalho. Amém? Deus te abençoe. Amém?